Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Desta vez, estimados alunos e alunas, estaremos estudando sistemas homogêneos e heterogêneos. Na verdade, para que esse tema possa ser plenamente compreendido, teremos que passar por uma fase inicial de conceituação. Lembrando que, após estabelecermos alguns conceitos, iremos ilustrar esses conceitos através de exemplos associados ao nosso cotidiano. Então, primeiro conceito desta videoaula: sistema. O que vem a ser sistema do ponto de vista químico? Sistema é uma porção limitada de matéria, alvo de observações e estudos. Qualquer porção de matéria que você limita para observar, para estudar, ele será chamado sistema. Sendo assim, estimados estudantes, o sistema pode ser apenas um simples copo d'água. Se você decide estudar o conteúdo dentro deste copo com água, então esse será o seu sistema. Todavia, você pode dizer que o alvo do seu estudo é todo este planeta, o planeta Terra. Então o planeta será o nosso sistema. Seja um copo com água, seja todo o planeta. Sistema é a porção de matéria que você limita para concentrar os seus estudos e as suas análises. Esse é o conceito de sistema. Ora, todo sistema possui os seus componentes. Então, qual a definição para componentes? Componente é cada uma substância química presente no sistema. Então, um certo sistema apresentará uma substância ou várias substâncias químicas em seu conteúdo. Cada substância química presente no sistema será chamado aqui componente do sistema. Vamos então ilustrar através de dois simples exemplos. No exemplo 1, nós temos um copo de água açucarada. Ora, como foi produzido esse copo de água açucarada? Foi necessário termos água e temos o açúcar. Em seguida, inserir o açúcar dentro da água, né? Então temos aqui a água açucarada. Então, se você decide estudar esse becker contendo água açucarada, esse becker é o seu sistema. E dentro desse sistema, nós temos dois componentes. A água é um componente e o açúcar é outro componente. Lembrando que a água tem fórmula química H2O e o açúcar comum, o açúcar de mesa, sacarose, tem fórmula C12, H22 ou 11. Ok? Bem, mas temos aqui um outro exemplo. O exemplo 2. Em um copo com água e óleo de cozinha. Ora, é fácil perceber que a água será um componente, o óleo será um outro componente, ok? Então, em um copo com água e óleo de cozinha, a água é um componente, o óleo entra aqui como sendo um outro componente, e esses dois exemplos foram lançados apenas para você entender a simplicidade da definição de componentes do sistema. Bem, um sistema ele terá fases. Vamos então definir o que vem a ser fase do sistema. Fase é cada porção do sistema que é uniforme em composição química e fase de agregação. Então, dentro de uma fase, nós temos logo de início mesma fase de agregação, ou seja, fase líquida, fase sólida, fase gasosa. Líquido, sólido, gasoso, logo de início, cada um constitui uma fase. Agora, se nós temos uma fase líquida,
Dentro daquela fase líquida, nós temos uma composição química que é uniforme. Por exemplo, se a fase líquida é de água salgada, então toda a composição, toda a extensão do sistema tem água e sal, água e sal, água e sal. Então, o sistema ele é uniforme em composição química, também é uniforme em fase de agregação. Mas vamos nos apegar aqui à expressão uniforme. Fase é cada porção do sistema que é uniforme. Dentro dessas fases do sistema, nós podemos encontrar classificações das fases de um sistema. A fase ela é classificada como substância, quando essa fase é constituída por um só componente. Então, a fase é chamada apenas substância, que é aquela expressão que em outro vídeo eu comentei com vocês, que muitas vezes é chamada substância pura, ok? Mas o termo substância pura, ele é redundante, porque o termo substância em si já significa dizer que aquela fase é constituída por um só componente. Vamos ilustrar esse conceito. Considere aqui um recipiente contendo água pura, cuja fórmula é H2O. É bom lembrar, estudante, que esse subscrito aqui, esse L, significa líquido. Fase de agregação líquida. Então, água pura, H2O líquido. A água é substância composta, porque é formada por 3 átomos, no caso, 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Então, a água é formada por 3 átomos de 2 elementos químicos diferentes. Ao analisar esse sistema, nós encontramos apenas água, encontramos apenas moléculas de H2O. Então, esse sistema é constituído por substância, pois apresenta apenas um componente. Lembrando que esse componente é essa única substância composta de fórmula química H2O. Então, quando o sistema é formado por apenas um componente, dizemos que esse sistema é constituído por substância. Apenas comentando outros conceitos que vimos anteriormente, nesse sistema temos uma fase, apenas um aspecto uniforme, uma fase. E temos um componente que é o H2O. Agora, vamos avançar para a definição de substância. Substância é o termo empregado para cada um componente presente no sistema. Você percebeu, aluno, que na verdade eu estou repetindo as definições anteriores, apenas utilizando uma outra linguagem para ter convicção de que será entendida, compreendida a definição de substância, termo empregado para cada componente presente no sistema. Avançando, aqui nós temos um outro exemplo, água e gelo. Porém, a água é o H2O líquido e o gelo também é H2O, só que o gelo é o H2O sólido. Estudante, esse subscrito parênteses S significa sólido, estado de agregação sólido. Esse subscrito L significa líquido. A água é substância composta, já sabemos disso, porque a água é formada por 3 átomos de 2 elementos diferentes, independente da água ser líquida, sólida ou gasosa, a água é substância composta. Esse sistema, ele também é substância, porque ele tem apenas um componente. Alguém perguntaria, mas não temos 2 componentes não? Um água e outro gelo? Nós não temos 2 componentes. Água e gelo são a mesma substância química, né? São as mesmas moléculas da água, são as mesmas moléculas do gelo. O que vai ser modificado é o estado de agregação, de aproximação, de agitação das moléculas. Aqui nós temos água e gelo, mesmo pronunciando 2 termos distintos, água e gelo, mas entendemos que é substância, porque temos um só componente, o componente H2O. Ainda enfatizando
Outras definições que foram vistas anteriormente, nós temos aqui duas fases. A água sólida é uma fase, a água líquida é uma outra fase. E nós temos um só componente, que é o componente H2O, que ora aparece na forma líquida, ora aparece no estado sólido. Lembrando que sistema é constituído por substância pura, em todo sistema constituído por substância pura. Quando a substância se encontra em estados de agregação diferentes, sejam esses estados o sólido, o líquido ou o gasoso, cada estado de agregação é uma fase desse sistema. Estudante de química, essa expressão é importante. Cada estado de agregação é uma fase. Então, se eu tenho água e vapor d'água, a água é uma fase, o vapor é outra fase. Quando eu tenho a substância pura, mudando de fase de agregação, nós temos então pelo menos duas fases. Lógico que existe um conjunto de pressão e temperatura, um conjunto chamado ponto triplo, onde é possível você encontrar a substância nos três estados de agregação. Avançando os nossos conceitos, a substância pode constituir um sistema homogêneo, como foi aquele caso inicial, onde tínhamos um copo só com água. Então, uma substância ela pode constituir sistema homogêneo ou sistema heterogêneo. No caso do sistema heterogêneo, o segundo exemplo que você encontrou, água e gelo, ele apresentava duas fases. Então, substância pode constituir sistema heterogêneo se ela apresenta várias fases, como o caso da água com gelo, como outro caso que seria água e vapor d'água. Então seria substância, uma só substância, formando sistema heterogêneo, porque tem fases de agregação distintas. Ora, lembrando que a substância ela pode ser sistema homogêneo, quando apresentar apenas uma fase. Essa imagem é importante, porque muitos estudantes de química acreditam que sistema só pode ser heterogêneo se conter mais de um componente. Isso não é verdade, porque eu posso ter um só componente em estados físicos diferentes, então teremos mais de uma fase e aquela substância será sistema heterogêneo. Importante que você conheça esses conceitos, essas definições. Avançando nossos exemplos, água pura, substância pura caracterizando o sistema homogêneo, que temos apenas um aspecto uniforme. Água e gelo, substância pura caracterizando um sistema heterogêneo. Isso porque o gelo, o estado sólido, é uma fase e o líquido é uma outra fase. Lembrando aquilo que já foi mencionado nesta videoaula. Toda substância química sofrendo mudança de fase de agregação está configurando o sistema heterogêneo. Em outras palavras, estamos dizendo que se a substância química está em estados físicos diferentes, nós temos então fases diferentes e o sistema é heterogêneo. Esta imagem é importantíssima. Observe, procure compreender a diferença entre substância pura ser sistema homogêneo e substância pura ser sistema heterogêneo. Avançando ainda as nossas classificações, fases do sistema e, como foi dito, as suas classificações. A fase ela é classificada como mistura, quando é constituída por vários componentes. Vejamos exemplos acerca deste conceito. Sob que condições a fase é denominada mistura? Ora, aqui temos um exemplo. Perceba um único aspecto uniforme, água com sal dissolvido. É bom lembrar, aluno, que o sal dissolvido, o chamado sal de cozinha, tem como principal componente o cloreto de sódio, NaCl, que aqui não estamos escrevendo S de sólido, porque neste caso o sal de cozinha, o cloreto de sódio, encontra-se dispersol, dissolvido na água. Então, dissolvido em água. Então, aquoso.
Bem, então aqui temos a água H2O, que é um componente, e cloreto de sódio, um outro componente. A água e o cloreto de sódio, logo de início, é importante entender que ambos são substâncias compostas, porque a água é formada por átomos de dois elementos distintos, o cloreto de sódio é formado por dois elementos distintos, dois átomos, um de cada elemento. Aqui nós temos três átomos, molécula triatômica, três átomos, sendo dois do elemento hidrogênio, um do elemento oxigênio. Então, tanto o cloreto de sódio como a água são substâncias compostas. Todavia, é importante lembrar que estamos estudando sistemas e suas classificações. Então, esse sistema é mistura de substâncias, ou simplesmente mistura. Por que mistura de substâncias? Pois é constituído, porque ele é constituído por mais de uma substância química em sua estrutura, em seu interior. Mistura de substâncias. Lembrando que a fase é apenas uma. A água e o cloreto de sódio juntos apresentam um só aspecto uniforme. Então, uma fase, mas temos dois componentes, onde um deles é o H2O líquido e o outro, o cloreto de sódio, o NaCl. É importante que nessa videoaula você observe, estudante, que nós temos muito mais que apenas as definições de fase, de componente, mas estamos estudando também o conhecimento de algumas substâncias químicas relevantes para o nosso cotidiano. Uma videoaula como esta, é importante que você conheça que o sal de cozinha é constituído por cloreto de sódio, cuja fórmula é NaCl. Não apenas conhecer conceitos de fase e componentes, mas conhecer substâncias químicas presentes em nosso dia a dia, também é importante nesta videoaula. Lembrando ainda que esse sistema, como já falamos, ele é uma mistura de substâncias ou simplesmente mistura. Todavia, como nós temos várias substâncias em uma só fase, é chamado mistura homogênea. Mistura homogênea você pode chamar também de solução. Toda mistura de substâncias que apresenta apenas uma fase é denominada mistura homogênea ou solução. Então, água salgada é uma solução. Você tem, por exemplo, água com açúcar, desde que o açúcar esteja completamente dissolvido na água, aquilo é uma solução. Então, soluções são misturas homogêneas. E misturas homogêneas são aquelas que têm vários componentes em uma só fase. Temos aqui, então, um reforço na definição de mistura. Mistura é sistema heterogêneo e mistura é também sistema homogêneo, dependendo da quantidade de fases que você encontra. Então, a mistura é sistema heterogêneo quando apresentar várias fases, e a mistura é sistema homogêneo quando apresentar apenas uma fase. Vamos prosseguir através de exemplos. Temos aqui álcool de farmácia, álcool com água, ou álcool A70. Inclusive, eu utilizei essa expressão álcool A70, porque no momento em que estou gravando essa videoaula, estamos passando pelo período de confinamento necessário ao combate à proliferação do coronavírus. Então, ao ler essa imagem aqui, observar essa imagem, álcool de farmácia, álcool 70, por exemplo, foi possível não lembrar do momento que estamos passando. Bem, o álcool de farmácia, água e álcool, é uma mistura homogênea, porque apresenta apenas uma fase. Todavia, óleo com água, o óleo não se mistura com a água. Lembrando, aluno, quando dois líquidos não se misturam, eles são líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis. Observe no vídeo aparecendo a expressão immiscíveis. Immiscíveis significa que não se misturam. Já a água e o álcool, eles se misturam. São líquidos miscíveis. Inclusive, caso você, aluno, venha a realizar no futuro uma avaliação contendo este assunto, geralmente as expressões líquidos miscíveis
e líquidos immiscíveis são constantes nessas avaliações. Porque se os líquidos são immiscíveis, então teremos pelo menos duas fases. Então será um sistema heterogêneo, será uma mistura heterogênea. E se os líquidos misturados eles são miscíveis, né? Então um líquido está dissolvido em outro, está homogêneo com o outro. Temos então uma mistura homogênea. Não esqueçam, se líquidos formam uma só fase, os líquidos são miscíveis. Se líquidos formam mais de uma fase, são líquidos immiscíveis. No caso, aqui, sendo a mistura de óleo e água, o óleo é uma fase, a água é outra fase. Inclusive, vocês sabem que o óleo está na parte superior porque é menos denso. E a água está na parte inferior porque a água é mais densa. Nunca diga, estudante, que óleo e água não se misturam porque as densidades são diferentes. Não é esse o motivo. Na verdade, óleo e água não se misturam devido a uma propriedade, uma característica chamada polaridade. Polaridade das moléculas. Esse tema polaridade será estudado posteriormente. Substâncias com polaridades diferentes não se misturam. Apenas ilustrando, água é substância polar. Óleo é apolar. Então, substância polar com substância apolar não se misturam. No caso da água e do álcool, água é polar, álcool polar. Mesmo tipo de polaridade, elas se misturam. Esse comentário aqui realizado não pertence originalmente à temática desta videoaula, mas foi importante antecipar essas definições que futuramente serão estudadas em uma outra videoaula. Bem, prosseguindo a análise dos nossos exemplos, temos agora água e areia. Água é uma das fases, areia é outra fase. Lembrando, estimado aluno, que água tem fórmula H2O, já a areia tem como componente majoritário o óxido de silício, SiO2, areia. Bem, o que importa mais nesse momento é que temos uma mistura de água e areia, porque é formada por mais de uma substância, por mais de um componente. Essa mistura é heterogênea porque apresenta mais de uma fase. A água uma fase, a areia outra fase. Prosseguindo exemplos, o ar atmosférico. Não estamos vendo aqui um gás e outro gás, mas o ar atmosférico ele tem diversos gases, onde os dois gases principais do ar atmosférico são o gás nitrogênio, de fórmula N2, que é um dos componentes do ar. No caso, quase 80% do ar é nitrogênio N2 gasoso. O outro componente, um dos principais componentes do ar, é o gás oxigênio O2. Quase 20% do ar chega a ser oxigênio. E temos outros gases. Entretanto, essa mistura tem apenas uma fase. Tem vários componentes, mas tem apenas uma fase. Mistura porque é formada por mais de uma substância. No mínimo N2 e O2 você encontra. Lembrando que o ar é comum também ter CO2, gás carbônico. O que importa é que é mistura, que tem mais de uma substância, e é mistura homogênea, porque apresenta apenas uma fase. Mesmo apresentando várias substâncias, vários componentes, no ar atmosférico puro temos apenas uma fase, então a mistura é homogênea. Na verdade, todo sistema formado por várias substâncias gasosas, sistema formado apenas por gases, ele sempre é homogêneo, mesmo que sejam gases de cores diferentes. Um gás vai se disseminar pelo interior de outro gás, e no final teremos sempre uma mistura homogênea. É importante o aluno entender, todo sistema formado por várias substâncias gasosas, ela é homogênea. Agora temos aqui o exemplo da areia, que é o SiO2 sólido. Conforme eu já mencionei
em telas anteriores, areia, o SiO2, e o sal de cozinha, NaCl. No caso, nessa imagem, que é apenas ilustrativa, né, essa parte aqui meio bege, né, vamos dizer que é areia. E essas outras partes aqui, de coloração diferente, seria, no caso, o NaCl, é apenas uma imagem ilustrativa. O óxido de silício, SiO2, que é o componente majoritário da areia, e o cloreto de sódio são ambos substâncias compostas, uma vez que cada um deles é formado por átomos de elementos químicos diferentes. Já comentamos que o NaCl é substância composta, porque essa estrutura é formada por átomos de elementos químicos diferentes. O principal constituinte da areia, não é, o óxido de silício. Inclusive, você sabe, aluno, que o vidro ele deriva da areia. Okay? Por isso que um dos principais componentes do vidro é o silício. Okay? Porque se o vidro vem da areia, como sendo um dos constituintes, e a areia tem silício, então o vidro tem bastante silício. É importante que você não esqueça desse detalhe, certo? Então, a areia e o sal são substâncias compostas. Nesse conjunto temos duas fases. Em uma mistura de sólidos, cada sólido é uma fase, desde que, logicamente, não estejam fundidos. Você pode ter, por exemplo, carvão e ferro. E eles podem ser duas fases, carvão e ferro. Mas se você aquecer carvão e ferro e entrar em estado de fusão, passarem a formar líquidos, e você misturar carvão com ferro líquidos, então você formará uma mistura homogênea, que é o aço, que seria apenas uma fase. Então entenda, mistura de sólidos é homogênea se tiver uma fase só. Mas nesse caso temos mistura de sólidos que não estão fundidos. Então são duas fases, ok? Em uma mistura de sólidos, cada sólido é uma fase, desde que não estejam fundidos. E são dois componentes, lógico. Cada uma substância é um componente. Uma substância é o óxido de silício, alguns preferem chamar de óxido de silício, e a outra substância, o outro componente, é o cloreto de sódio. Lembrando, esse sistema é constituído por uma mistura de substâncias. Está muito clara essa ideia. Toda mistura de substâncias que apresentar mais de uma fase é chamada heterogênea. Heterogênea terá mais de uma fase. Vamos avançar? Bem, aqui temos um outro exemplo, não é, bem mais específico, não é, polietileno. Não é? Polietileno é um polímero orgânico, não é, de baixa densidade, então ele é menos denso que a água, por isso que está flutuando. Temos aqui o gelo, que também é menos denso que a água, está flutuando. E aqui água líquida com sal, vamos chamar água salgada. Bem, percebemos três fases. Por que temos aqui três fases? Porque o polietileno é um sólido com um aspecto visual diferente do gelo. Cada componente sólido é uma fase. Polietileno, uma fase, gelo, outra fase. Cada sólido distinto é uma fase distinta. Então aqui os dois sólidos, cada um sendo uma fase, são duas fases. Agora, água líquida, né, é mistura homogênea, é uma fase só. Então ao todo são três fases. Importante que você observe esses comentários. Três fases. Uma fase com água salgada, outra fase com polietileno e outra fase com gelo com sólido. É importante frisar novamente esse item, porque o aluno fica pensando, eu tenho vários sólidos diferentes, mas será que a fase sólida vai ser uma fase só? Não. Quando nós temos sólidos, cada sólido distinto é uma fase distinta. Importante ficar atento a esse detalhe. Apresentando três componentes. Quais são os três componentes? Polietileno é um componente, o gelo é um outro componente e o sal é um terceiro componente. Então, nós temos aqui três componentes especificados.
Sistemas. Os sistemas podem ser classificados quanto à uniformidade. Tema esse que já foi visto. Observe que muitas vezes nessa videoaula aparecem conceitos que já foram utilizados anteriormente. Ou seja, estou repetindo o conceito para fortalecer a sua compreensão. Então, quanto à uniformidade, o sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Sistema homogêneo. O sistema será homogêneo quando apresentar uma fase apenas, independente dessa fase ser substância pura ou ser mistura de substâncias. Essa visão é importante. O sistema é homogêneo quando tem uma fase só. Todavia, ter uma fase pode significar ter uma substância pura ou ter uma fase pode ser várias substâncias como água e álcool. Sistema homogêneo. O sistema pode ser heterogêneo. Será heterogêneo quando apresentar várias fases, independente dessas fases estarem constituídas de substância pura ou de mistura de substâncias, mas sistema heterogêneo é aquele que tem várias fases, não importa ou não importam as constituições dessas fases. Tendo várias fases, o sistema já é heterogêneo. Sistema em resumo. Essa imagem é importantíssima. Aqui eu dei um zoom na imagem. Então temos a amostra de matéria, é sistema. E esse sistema pode ser mistura ou substância. Mistura ou substância. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então observe bem, aluno. Voltando aqui no zoom, a amostra de matéria é sistema. Esse sistema pode ser mistura ou pode ser substância pura. O sistema é mistura, né, quando ele tem mais de um componente, ok? E tendo mais de um componente, nós podemos ter mistura homogênea ou mistura heterogênea. Lembrando que mistura homogênea é chamada solução. Agora, a substância pura, ela pode ser também homogênea, assim classificada, quando se encontrar com apenas um estado físico, com apenas um estado de agregação da matéria. E a substância pura, ela pode ser heterogênea e ela será assim classificada quando se encontrar em mais de um estado físico. Então nós podemos ter substância pura, homogênea ou heterogênea. Todavia, substância pura só é heterogênea quando se encontrar em mais de um estado físico. Deixando o zoom, aqui está o panorama geral, um resumo, um mapa mental acerca das classificações dos sistemas. Bem, aluno, vamos agora unir toda essa teoria e aplicar a teoria em novos exemplos associados ao nosso cotidiano. Aplicando a teoria. Granito. Observe aqui uma cozinha com uma mesa de granito. O granito é um sólido heterogêneo, que inclusive tem 3 fases e 3 componentes. Na verdade, aqui nós temos algo muito específico, típico desse capítulo. O granito, no caso, esse granito que está aparecendo nessa imagem, o granito mostrado ao lado é uma rocha na qual existem 3 fases sólidas. Uma das fases, geralmente esbranquiçada, é chamada de quartzo. Outra fase, acinzentada ou às vezes bege, é formada pela substância feldspato. E uma terceira fase, geralmente preta, é constituída pela substância mica. Então, granito, que é uma pedra muito comum em nossos lares, formando balcões, o granito é uma rocha com 3 fases, com 3 componentes, sendo quartzo, feldspato, mica, esses 3 componentes presentes no granito. Como eu falei, vamos associar a teoria a fatores do nosso cotidiano. E o granito pertence ao nosso cotidiano. Temos aqui um outro exemplo, talvez um pouco distante do cotidiano, mas é um outro exemplo.
óleo, gelo, água salgada e granito. Ou parecia o granito que eu mostrei na tela anterior. Então, percebemos 6 fases. Por que nós temos aqui 6 fases? O óleo é uma fase, o gelo é uma segunda fase, e a água salgada em si é uma terceira fase. O óleo é uma fase, o gelo, esse sólido, é uma segunda fase, a água é uma terceira fase. E por que são 6 fases? Porque essa fase chamada granito, na verdade, são 3 fases, ok? O quartzo, o feldspato e a mica, ok? Então, granito tem 3 fases. Então, ao todo, temos 6 fases. No caso aqui, é um exemplo que seria mais complexo para você, estudante, analisar. 5 componentes, porque o óleo é um componente. Gelo e água são um só componente. Óleo é um componente, gelo e água são um outro componente, ok? E o granito, que são 3 componentes, então ao todo são 5 componentes. Um novo exemplo, a água gaseificada com gelo, que é algo comum ao nosso cotidiano. Temos aqui fases. São 3 fases. Água líquida, H2O líquido, é uma fase. Água sólida, o gelo, H2O sólido, é uma segunda fase. Então, a fase líquida, a fase sólida, são 2 fases. E o gás, que no caso o gás da água gaseificada ou gás dos refrigerantes, é o gás carbônico, o CO2. Ele aqui é a terceira fase. Essas bolhas, então, são a terceira fase. Então, aqui nós temos fases 3. Todavia, componentes são 2. Porque você sabe bastante disso, que gelo e água são um só componente. Água líquida, H2O líquido, e o gelo, né, que é H2O sólido, são um só componente. E o CO2 será, então, aqui o segundo componente. Ligas metálicas são comuns ao nosso cotidiano. Toda liga metálica é homogênea. Ligas metálicas em nosso cotidiano. Aqui nós temos alguns materiais cirúrgicos, não é, de aço inox, não é? Então, o aço é uma liga metálica, ok? Não é? Por exemplo, no mínimo carbono e ferro você tem no aço. Então, é uma liga, é uma mistura homogênea. Aqui nós temos uma medalha de bronze, né, que é cobre com estânio. O cobre, estânio, são metais diferentes, componentes diferentes que constituem a medalha de bronze. Então, é uma liga metálica, é mistura homogênea. A aliança de ouro, ok? Que normalmente tem apenas 75% de ouro e outros metais combinados. Então, é mistura, e é mistura homogênea. Estudante, toda liga metálica é mistura homogênea. É diferente de você falar de um lingote de ouro, de uma barra de ouro, onde ali eu não tenho liga metálica, eu tenho metal ouro. Então ali não é mistura, que é apenas uma substância que está homogênea. Mas as ligas metálicas, né, que são constituídas por metais fundidos entre si, é o caso mais clássico, ok? É mistura homogênea. Toda liga metálica é mistura homogênea. Alguns líquidos são aparentemente homogêneos, mas observados ao microscópio óptico se revelam sistemas heterogêneos. E esse ponto que eu vou comentar agora é importantíssimo. Por exemplo, o sangue. A olho nu, o sangue nós percebemos como homogêneo. Mas se você observar o sangue em microscópio óptico, você perceberá os constituintes do sangue. Você verá que o sangue é heterogêneo. Um outro exemplo clássico é o leite. O leite também é um sistema heterogêneo. Observando a olho nu, você o percebe homogêneo. Mas ao microscópio você percebe gotículas de gordura, que inclusive ao microscópio elas apresentam um aspecto amarelado. Então você, ao microscópio, percebe que o leite é heterogêneo, não é? O sangue é heterogêneo. Muito embora visualmente, a olho nu, se pareça homogêneo, mas o sangue é heterogêneo. E o leite
que ao olho nu parece homogêneo, na verdade também é heterogêneo. Sendo assim, estimados alunos, alcançamos o final de mais uma videoaula. Peço então a todos vocês que revejam, se for possível, esta videoaula, mas ao rever a videoaula, pegue o seu caderno e anote as informações, porque essa videoaula, ela entrou aqui como sendo aula invertida, ou seja, você está estudando esse tema que será visto em sala de aula na próxima semana, mas é importante que você pegue então todo o conteúdo dessa videoaula e passe para o seu caderno, porque as mesmas informações que você viu nesta videoaula serão expostas no quadro com o seu professor na aula presencial. Então, para que você não necessite passar a aula inteira anotando e anotando e anotando, você anota nesse momento todo o conteúdo em seu caderno. E a aula será um momento de análise, de discussão da temática. Inclusive, você, aluno, será convidado para participar da discussão, da exposição, da apresentação do conteúdo. Toda a turma assistindo antes da aula a esta videoaula, todos eles irão compartilhar o conhecimento. E eu, Heber Barbosa, o seu professor de Química, estarei presente na aula apenas como mediador da aprendizagem que vocês, alunos, irão construir. Foi um prazer estar com você. Até a próxima videoaula.